Jovens, usem filtro solar. Se pudesse dar um conselho em relação ao futuro, eu diria: usem filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso do filtro foram cientificamente comprovados. Os demais conselhos que dou baseiam-se unicamente em minha própria experiência. Eis aqui um conselho: desfrutem do poder e da beleza da juventude. Esqueçam. Vocês só vão compreender o poder e a beleza da juventude quando já estiverem mortos. Mas acredite em mim, dentro de 20 anos, vocês olharão suas fotos e compreenderão, de um jeito que não podem compreender agora, quantas oportunidades se abriram para vocês, eram realmente fabulosas. Vocês não são tão gordos quanto imaginam. Não se preocupem com o futuro. Ou se preocupem se quiserem, sabendo que a preocupação é tão eficaz quanto tentar resolver uma equação de álgebra mascando chiclete. É quase certo que os problemas realmente importantes em sua vida são aqueles que nunca passaram por sua mente. Tipo aqueles que tomam conta de vocês às 4 da tarde, em alguma terça-feira ociosa. Todos os dias, façam alguma coisa assustadora. Cantem. Não tolerem aqueles que agem de forma irresponsável em relação a vocês. Relaxem, relaxem. Não percam tempo com inveja. Algumas vezes vocês ganham, outras vezes vocês perdem. Lembrem-se dos elogios que recebem. Esqueçam os insultos. Se conseguirem fazer isso, me digam, por favor, como. Eu quero aprender. Guardem suas cartas de amor. Joguem fora seus velhos extratos bancários. Estiquem-se. Não sintam culpa por não saberem muito bem o que querem da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não tinham aos 22 anos nenhuma ideia do que fariam na vida. Algumas pessoas interessantes de 40 anos que eu conheço ainda não sabem. Tomem bastante cálcio. Sejam gentis com seus joelhos. Vocês sentirão falta deles quando não funcionarem mais. Talvez vocês se casem, talvez não. Talvez tenham filhos, talvez não. Talvez se divorciem aos 40. Talvez dancem uma valsinha quando fizerem 75 anos de casamento. O que quer que façam, não se orgulhem, nem se critiquem demais. Todas as suas escolhas têm 50% de chances de dar certo, como as escolhas de todos os demais. Curtam seu corpo de maneira que puderem. Não tenham medo dele ou de que outras pessoas pensem dele. Ele é seu maior instrumento. Dancem, mesmo que o único lugar que vocês tenham para dançar seja a sua sala de estar. Leiam todas as indicações, mesmo que não as sigam. Não leiam revistas de beleza. A única coisa que elas fazem é mostrar vocês como pessoas feias. Saibam entender seus pais. Vocês não sabem a falta que vão sentir deles. Sejam agradáveis com seus irmãos. Eles são seu melhor vínculo com o passado. E no futuro, dificilmente deixarão vocês na mão. Entendam que amigos vão e vêm, mas que alguns deles são preciosos, que vocês têm de guardá-los com carinho. Trabalhem duro para transpor os obstáculos geográficos da vida, porque quanto mais vocês envelhecem, tanto mais precisam das pessoas que lhes conheceram na juventude. Morem na capital, mas mudem-se antes que a cidade lhes endureça. Morem no interior, mas mudem-se antes que vocês se amoleçam. Viajem, aceitem certas verdades eternas. Os preços sempre vão subir. Os políticos são todos mulherengos. Vocês também vão envelhecer. E quando envelhecerem, vão fantasiar que quando eram jovens, tudo era mais barato. Os políticos eram nobres de alma, e as crianças respeitavam os mais velhos. Respeitem as pessoas mais velhas. Não esperem apoio de ninguém. Talvez vocês se aposentem. Talvez se casem com alguém muito rico. Mas não sabem quando um ou outro vai morrer. Não mexam muito em seu cabelo, senão, aos 40 anos, vão ficar com cara de 85. Tenham cuidado com as pessoas que dão conselhos.
mas sejam pacientes com elas. Conselho é uma forma de nostalgia. Dar conselhos é uma forma de resgatar o passado da lata do lixo, limpá-lo, esconder as partes feias e reciclá-lo por um preço maior do que realmente vale. Mas acredite em mim quando eu falo do filtro solar. Gente, abrindo os nossos estudos da frente B, leitura e interpretação de textos, eu não poderia deixar de começar esse momento compartilhando com vocês um momento de leitura de um texto que, por sinal, eu gosto muito e que eu espero que tenha tocado também no coração de vocês. Um texto que significa muito porque ele traz uma série de conselhos que, nossa, como eu gostaria de tê-los ouvido lá atrás, há uns 20 anos atrás. Por isso que eu resolvi partilhar esse texto com vocês, até porque esse texto e textos assim me fazem pensar em como é importante, como é bom a gente saber ler, como é maravilhoso a gente poder pegar um texto desse belíssimo e ler. E isso é exatamente o questionamento que abre o nosso capítulo 1 da frente B. O que é ler? O que compreende esse ato de leitura? Como é que vocês entendem isso? Olha só, muita gente entende como ler, prática de leitura, a decodificação de palavras. As pessoas entendem o ato de leitura como o ato de ser alfabetizado. Então, se eu sou alfabetizado, significa dizer que eu sei ler, logo eu domino essa tecnologia, a tecnologia da escrita. Mas será que é bem assim, gente? Será que é assim mesmo? Será que ler se restringe, se limita simplesmente a decodificar algumas palavras? O que vocês leem tanto? Será que a gente só lê palavras? Vamos pensar um pouquinho. Vocês puderam ver, o ato de ler, ele está para muito além da simples leitura de palavras escritas, do texto verbal. Nós fazemos leituras diversas no nosso dia a dia. Nós estamos o tempo todo e constantemente lendo tudo o que passa diante dos nossos olhos. Nós lemos imagens, nós lemos as pessoas, nós lemos as expressões faciais de alguém, nós lemos os gestos. Só que
No contexto escolar, nesse contexto acadêmico que vocês vão se inserir quando entrarem na universidade, nós sabemos que a leitura do texto escrito, ela é privilegiada, né? Ocupa dentro desses espaços, dentro desse contexto educacional, o texto escrito ocupa esse lugar de destaque. Portanto, se vê uma importância fundamental e determinante para que a gente pare um pouquinho para refletir sobre isso, sobre a leitura do texto escrito. Como se faz essa leitura? O que seria ler esse texto escrito quando a gente pensa na leitura dentro desse contexto educacional? O que seria esse ato de ler? E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um determinado aspecto. Na página 62, a primeira linha, para vocês não confundirem mais, já na primeira linha eles colocam o seguinte, que alfabetizado é aquele que consegue decodificar, isto é, ler o que está escrito. Só, gente, que quando a gente fala em competência leitora, em habilidade leitora, que são os dois conceitos com os quais o Enem trabalha, será que é esse tipo de leitura que interessa para um enfrentamento de uma avaliação como essa? Evidentemente que não. Então, quando se fala em competência leitora, habilidade leitora, estamos querendo extrapolar esse limite de perceber a leitura como simples decodificação de palavras. Então, o que você está querendo dizer com isso, Fabiana? Que nem toda pessoa alfabetizada é uma pessoa que sabe ler? Não. Nem toda pessoa alfabetizada é uma pessoa que sabe ler. Existem pessoas alfabetizadas que sabem apenas decodificar as palavras. O que eu quero dizer com isso? Que ler compreende muito mais do que a simples decodificação de palavras. Ler extrapola esse limite da simples identificação de letras, sílabas e palavras. Ler compreende a habilidade de interpretar. Nós só somos competentes em leitura, nós só temos competência, né? Esse aluno é competente em leitura e interpretação de textos quando ele desenvolve essa habilidade de ler, ou seja, de decodificar, mas também de conseguir interpretar o que ele está lendo. Destaquem aí no finalzinho desse primeiro parágrafo. O processo de leitura está diretamente relacionado com o que se entende do que se lê. O entendimento das informações e o tratamento dado a elas, o uso que se faz delas, é chamado de letramento. Então, gente, quando a gente trabalha leitura em uma perspectiva de preparação para uma prova de Enem, nós estamos querendo preparar esse aluno e levar esse aluno a refletir sobre a leitura atrelada ao entendimento das informações trazidas pelo texto. O aluno, na prova objetiva do Enem, ele precisa apresentar esse domínio, ele precisa apresentar esse conhecimento. Até porque vocês sabem que nós temos um leque gigantesco de questões na prova do Enem de leitura e interpretação. E muitas vezes os alunos dizem assim, eu não vou estudar para a prova de linguagens do Enem não, porque a prova de linguagens do Enem é só leitura e interpretação. Gente, todos os anos a nossa equipe se reúne para gabaritar a prova do Enem. E vocês não imaginam o quanto nós discutimos cada questão, o quanto cada questão abre margem para que a gente entre em discussão para chegar à alternativa correta. Porque a atividade de ler, a competência leitora, ela não é tão simples assim. E é isso que a gente vai desvendar nesse nosso capítulo e nessa nossa frente B ao longo do ano. Então, o que eu quero que vocês entendam, letramento, o conceito de letramento, para a gente aqui ele já começa a ser muito caro, muito precioso. O conceito de letramento, ele vai compreender esse entendimento das informações. Eu sou letrado dentro desse contexto do domínio escolar, do texto escrito. Eu posso ser considerado letrado quando eu entendo as informações, quando eu demonstro compreensão em relação ao que eu leio, o que é bem diferente de ser alfabetizado. Uma pessoa alfabetizada nem sempre é uma pessoa letrada em relação ao texto escrito.
ela é uma pessoa que consegue decodificar palavras, mas ela não necessariamente consegue entender o que lê, certo? Então, nesse momento, a gente vai fazer apenas essa pequena introdução e essa revisitação de conceitos, mas ao longo dessa frente B, nós vamos exatamente trabalhar essas habilidades, como desenvolver essas habilidades leitoras, certo? Então, vejam só, quando eu penso na leitura enquanto habilidade de interpretar, de ir além da simples decodificação, eu consigo entender que quando eu estou lendo um texto, para que eu demonstre a minha competência leitora, eu preciso ser capaz de desvendar as intenções daquele texto que está em análise. Então eu preciso ir além. Como fazer isso? Desenvolvendo habilidades que vão me levar até essa competência, certo? Então vejam só, finalzinho da página 62, no último parágrafo. Como já foi dito, destaquem aí, ler é muito mais que decodificar as palavras num ato de identificação das letras e dos significados imediatos das sequências de palavras. A leitura é uma atividade profunda de entendimento que resulta na ampliação do repertório vocabular e nas relações feitas com base no conhecimento prévio e de mundo, transformando o leitor em alguém cada vez mais letrado. Então, gente, que a gente possa começar agora a trilhar esse caminho, né, de ler, mas de conseguir sempre cada vez mais ir extrapolando esse domínio da simples decodificação. Que possamos juntos nos tornar cada vez mais letrados. E eu espero que vocês tenham entendido bem esse conceito. Letrado é aquela pessoa que consegue interpretar, consegue extrapolar esse limite da simples decodificação. Então vejam só, para a gente fechar esse momento, eu só queria fazer mais uma observação com vocês. Até porque essa primeira parte ela é bem conceitual, é para a gente retomar bem esse conceito mesmo de texto, letramento, sujeito letrado, certo? Então vejam só, quando eu me refiro a texto, o que seria um texto? Quais seriam os elementos fundamentais para que eu pudesse definir o significado de texto? Se eu sei que ler não compreende a simples decodificação de palavras, então eu também já posso entender que um texto ele não consiste num simples amontoado de frases. Então, primeira coisa, para que eu tenha um texto, para que eu tenha um objeto que eu possa considerar texto e, portanto, passível de ser lido e entendido por alguém, eu preciso de uma unidade de sentido. Um texto ele não é composto de frases soltas. Ele é composto de frases, sim, que se interligam, que se relacionam e constituem aí um todo de sentido. Destaquem isso aí, página 63. Primeiro critério para que eu possa ter o que a gente vai chamar de texto. Olha só, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Somente juntar frases não configura a construção de um texto. É necessário que as partes estejam conectadas em um objetivo único, de que haja uma unidade que permita a transmissão da mensagem no momento da leitura. Então, primeira coisa, para que eu possa considerar texto, eu preciso de uma unidade. O texto, ele precisa, para ser texto, ter uma unidade de sentido. E isso remete ao que a gente estudou no capítulo 1 da frente A, em que a gente trabalhou os elementos, os fatores de textualidade. Nós já vimos isso, né? De que um texto, para ser texto, ele precisa de unidade de sentido. Depois, segundo ponto, aí no parágrafo seguinte, o texto ele precisa estar, para ser considerado como texto, situado em uma situação de comunicação. O texto ele precisa estar situado aí entre uma situação de comunicação que se estabelece entre o emissor e o receptor. Então eu tenho aí já um segundo critério para que eu possa definir e estabelecer esse conceito de texto. Como terceiro elemento, no último parágrafo aí da página 63, vocês podem destacar a questão da interação. A partir do momento que eu insiro esse texto em uma situação de comunicação, eu posso colocar que esse texto ele está posto em uma situação de interação social. Então, destaque aí para fechar. Uma produção torna-se texto com sentido
quando é processada, isto é, quando está em uma interação. Dessa forma, gente, nós temos aí 3 elementos caracterizadores e definidores de texto. Um texto ele precisa de unidade, ele precisa estar situado dentro de uma situação de comunicação e ele precisa estar posto dentro de um contexto social em uma situação de interação, certo? Então, a gente vai fazer algumas questõezinhas bem básicas sobre essa parte inicial. Vamos fazer algumas reflexões sobre esse processo de ler, decodificar, interpretar, demonstrando aí essa habilidade leitora e demonstrando, portanto, essa competência. E no nosso Meet, já a gente discute mais um pouquinho e a gente trabalha com outros exemplos, tá bom? Beijo!